E hoje vamos falar sobre os povos da Mesopotâmia. Antes de começar o assunto, lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de História do ensino fundamental e do ensino médio. Professora e professor de História. Esse rico material economiza seu tempo e facilita demais seu trabalho. Há também links que levam aos melhores materiais escolares personalizados, com temas de animes, filmes e séries. As civilizações que habitavam a região da Mesopotâmia são chamadas de civilizações fluviais por se concentrarem perto de rios. Vários povos habitaram a região ao longo dos séculos. Um desses povos são os Sumérios. Os Sumérios foram formados por grupos de pessoas que se fixaram na Mesopotâmia e foi o primeiro povo a morar ali. Sua religião era politeísta. Isso significa que eles adoravam vários deuses e divindades. Os Sumérios realizaram construções de mecanismos de irrigação do solo e arados, que melhoraram a prática da agricultura. Criaram também a primeira escrita, chamada de escrita cuneiforme. Por meio de uma cunha, eles escreviam em placas de argila ou barro, que depois eram colocadas em fornos para endurecerem. O objetivo da escrita era de se comunicar e fazer transações comerciais. Os sumérios fundaram as cidades-estado. Cada uma dessas cidades tinha sua própria administração política, religião e eram independentes umas das outras. Ur e Uruk são algumas das cidades mais conhecidas. Os Acádios. Sargão é considerado fundador do povo da Acádia e o transformou no primeiro império do mundo. Um império é quando um povo conquista e anexa para si muitos outros povos de várias regiões. Dentre esses povos, os acádios conquistaram os sumérios, absorvendo suas características culturais. A sua religião era politeísta, adoravam vários deuses e divindades. Amoritas ou babilônicos. Esse povo veio da região da Arábia para a Mesopotâmia após a queda da Acádia. Sua religião era politeísta, eles adoravam muitos deuses e divindades. Fundaram uma cidade chamada Babilônia, que se expandiu e tornou-se o primeiro império babilônico. Esse império se tornou o maior centro comercial da região da Mesopotâmia, atraindo os olhares de outros povos da crescente fé. Nessa época, o Império Babilônico era comandado pelo rei Hammurabi, que tinha plenos poderes sobre todas as decisões do império. Esse rei criou um conjunto de leis chamado Código de Hammurabi. Esse conjunto de leis do Império Babilônico falava sobre impostos, agricultura, religião e comportamento. A parte mais conhecida do Código de Hammurabi era a chamada Lei do Talião, feita para punir os crimes cometidos no Império. Ela era baseada no princípio do olho por olho, dente por dente, ou seja, a punição deveria ser semelhante ao dano causado. Os assírios. Os assírios eram um povo conhecido por seu exército numeroso e que fazia uso da violência extrema. Eles conquistaram a região do primeiro Império Babilônico após uma série de revoltas internas. Eles desestruturaram a capital, Babilônia, e fundaram outras cidades importantes, como Assur e Nínive. Sob o comando do rei Assurbanipal, eles chegaram a conquistar as regiões da Pérsia e do Egito. A Biblioteca de Nínive é considerada a primeira biblioteca do mundo. Ela armazenava milhares de placas de pedra e argila com inscrições em escrita cuneiforme, que falavam sobre economia, política e religião. Caldeus ou neobabilônicos. Esse foi o último grande povo nativo da Mesopotâmia. Eles conquistaram os assírios e estabeleceram o segundo Império Babilônico, conhecido por sua grandiosidade. Nabucodonosor II foi um dos mais famosos e poderosos reis dos caldeus da Babilônia. Ele construiu jardins suspensos, que são descritos como magníficas construções que cultivavam plantas de várias partes do mundo. Contudo, não há evidências arqueológicas que provem sua existência. Sob a liderança de Nabucodonosor II, os caldeus invadiram Jerusalém, destruíram o primeiro templo de Salomão e escravizaram muitos judeus, que foram levados para a Babilônia. Esse episódio é chamado de Cativeiro Babilônico. Após a conquista persa, o segundo Império Babilônico chegou ao fim
e os judeus puderam retornar a Israel. Lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de História do ensino fundamental e do ensino médio. Professora e professor de História. Esse rico material economiza seu tempo e facilita demais seu trabalho. Há também links que levam aos melhores materiais escolares personalizados, com temas de animes, filmes e séries.